Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da 34ª CIPAT ETEC José Rocha Mendes. E a primeira que estamos divulgando online devido à pandemia e atual circunstância de isolamento social. Começa agora CIPAT News. Hoje estaremos abordando um tema que se originou durante esta pandemia, que é a medida provisória MP 927. A medida provisória nada mais é que um instrumento adotado pelo Presidente da República em casos de relevância e urgência. Produz efeitos imediatos, mas depende de aprovação do Congresso Nacional para a transformação definitiva em lei. A MP 927, em específico, aborda as medidas trabalhistas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes do coronavírus. E para falar com propriedade sobre o assunto e tirar dúvidas dos nossos ouvintes, estamos recebendo como convidada a doutora Larissa Monteiro Ferro, advogada do escritório Eliel Batista e especialista em Direito do Trabalho. Desde já, agradecemos a sua participação, doutora. Vamos às perguntas. Olá, doutora Larissa. Meu nome é Mila, sou estudante no curso de Técnica em Segurança do Trabalho na ETEC José Rocha Mendes. Gostaria que nos respondesse: caso o trabalhador exerça suas funções em horário reduzido, há necessidade de alteração no contrato de trabalho? Obrigada. Caso as partes optem pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato de trabalho, é necessário que seja feito um acordo individual entre o empregador e o empregado com as condições dessa modificação e por quanto tempo ela perdurará. Olá, meu nome é Lucas e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Para o trabalhador em home office, de quem é a responsabilidade de aquisição de meios de trabalho, tais como internet e computador? Bom, via de regra, é o empregador quem tem que fornecer os meios para o trabalho. Então, cabe a ele disponibilizar ao empregado todos os equipamentos que ele necessite para executar suas atividades. Logicamente, as partes podem chegar a algum acordo, se o empregado já tiver algo em casa, por exemplo, se ele já tem a internet, o computador, ele pode se utilizar desses meios, mas, em regra, a obrigação de fornecê-los é da empresa. Olá, Larissa, tudo bem? Meu nome é Solange, sou do curso de Segurança do Trabalho da ETEC José Rocha Mendes e eu tenho uma pergunta para te fazer. O trabalho executado fora da jornada de trabalho é considerado hora extra? Sim, não há nenhuma alteração quanto ao controle de jornada. Se o empregado ele está sujeito ao controle de jornada, em home office ele também estará e a empresa tem o dever de fazer esse controle, seja através de fichas manuais, de registros em sistema, mas sim, a jornada tem que ser controlada e as horas extraordinárias devem ser regularmente pagas. Olá, doutora Larissa. Sou Matheus. Gostaria de saber se o empregador pode antecipar as férias individuais ou coletivas ao trabalhador, em qual situação e se precisa ter a concordância do empregado. Sim, a medida provisória 927, ela estabelece que tanto as férias coletivas quanto as férias individuais podem ser antecipadas pelo empregador. O requisito é que os empregados sejam comunicados com no mínimo 48 horas de antecedência, mas a empresa não necessita de concordância desses empregados. Cabe à empresa decidir se adiantará ou não as férias. Olá, eu sou Valfrídio, da ETEC José Rocha Mendes, e eu tenho uma pergunta. Caso o empregado tenha menos de 1 ano de registro, poderá ter suas férias antecipadas? Obrigado.
Sim, essa antecipação se aplica também aos empregados com menos de 1 ano de registro. A medida provisória não faz nenhuma distinção de tempo de trabalho. Olá, me chamo Vitor. A dúvida que eu tenho é a seguinte: a suspensão do contrato de trabalho aplica-se a empregado com menos de 15 contribuições ao INSS. Portanto, ele fica sem direito ao seguro-desemprego? Sim, a suspensão do contrato de trabalho se aplica a qualquer empregado, independentemente do tempo que ele tenha o registro em carteira. Olá, Larissa, tudo bem? Meu nome é Thaís. Por gentileza, eu gostaria de saber como ficará a redução em relação aos funcionários em home office e sem controle de jornada. Obrigada. Bom, na realidade, aqui me parece que temos duas situações diferentes. A dos empregados que já não controlavam jornada por exercerem encargos de confiança ou funções incompatíveis com esse controle, e nesse caso eles continuam sem controle de jornada, não há nenhuma alteração, e dos empregados que têm o controle de frequência, mas foram colocados sob o regime de home office nessa época de pandemia, e esses empregados devem continuar registrando suas jornadas, não há nenhuma alteração, o controle permanece. Oi, Larissa, eu tenho uma dúvida sobre o texto da medida provisória. Na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato, de que trata o inciso 1º, o período de jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. O que isso significa? Esse capítulo trata das disposições sobre o teletrabalho nesse período de pandemia. Uma das alternativas é que o empregador forneça ao empregado, através de comodato, os equipamentos que ele precise para realizar as suas atividades em casa. Se a empresa não tem condições de fazer isso, o que acontece? O empregado, durante o período da sua jornada, vai ficar em tempo à disposição do empregador, ou seja, esse tempo é remunerado e ele estará à disposição do empregador. Olá, boa noite. Eu me chamo Vando, sou aluno do curso de Técnico de Segurança do Trabalho na escola na ITEC, José Rocha Mendes, e a minha pergunta é para a doutora Larissa, que é referente à MP 927 e 936, que trata da flexibilização das regras trabalhistas e preservação do emprego nessa época de pandemia. Então, minha pergunta para a doutora é a seguinte: eu gostaria de saber se há riscos para o trabalhador caso a medida provisória 927 e 936 seja descumprida por parte do empregador. Ok? Então, fica aqui minha pergunta. Muito obrigado. Bom, as duas medidas provisórias são normas vigentes e eficazes. Então, se o empregador opta por se utilizar de alguma das alternativas previstas nelas, ele tem a obrigação de cumpri-las. Se não forem cumpridas, o empregado tem o direito de exigir, mesmo que seja na Justiça do Trabalho, o cumprimento das mesmas. Boa noite, eu me chamo Mercedes e sou aluna do curso de Segurança do Trabalho da ITEC José Rocha Mendes. E as minhas perguntas elas são as seguintes: estamos todos muito assustados com a atual situação do país, e até mesmo nas questões de trabalho, nas questões de lei que nos ampara e que nos protege. E as dúvidas que eu tenho elas são: primeiro, caso seja comprovada a existência de risco grave e eminente de contaminação ou até mesmo negligência por parte da empresa, o trabalhador ele pode se recusar a trabalhar. Essa recusa poderia ser caracterizada como ato de indisciplina ou abandono. E caso isso aconteça e o trabalhador venha a ser demitido por justa causa, e ele consiga provar que o medo dele, que a recusa do trabalho dele é justificável, essa ação de demissão de justa causa, ela pode ser anulada numa ação trabalhista? Bom, na realidade, essa questão é muito específica e deve ser avaliada no caso a caso. Mas, sim, pode ser aplicada uma justa causa
E sim, essa justa causa também pode ser revertida na Justiça do Trabalho se ficar comprovado que efetivamente havia o risco de contaminação. Então, o ideal é que se analise a situação de cada empresa. Olá, tudo bem, Larissa? Meu nome é Jéssica Cristina e eu tenho uma pergunta para te fazer. Se acaso a empresa entrar em falência e não tiver condições de pagar os direitos dos trabalhadores, como proceder nesse caso? O processo de falência está previsto em uma lei específica, não foi alterado em nada por essas medidas provisórias, então se mantém o mesmo. Se durante esse período a empresa entrar em processo falimentar, devem ser seguidas as regras de pagamento, os prazos, todas as disposições da lei de falências. Olá, novamente, Larissa. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer. O trabalhador que foi mandado embora terá direito ao seguro-desemprego independente do tempo que estava na empresa? O trabalhador ser dispensado nesse período não tem nenhuma relação com a concessão ou não do seguro-desemprego. Se ele preenche os requisitos, ele poderá solicitar o benefício e se ele não preenche, ele não poderá. Mas essas condições de seguro-desemprego não foram alteradas. Olá, meu nome é Lucas Fernandes e minha dúvida é: como fica a situação do FGTS dos trabalhadores em meio a essa pandemia? Bom, se o empregado continua trabalhando, o direito ao FGTS se mantém o mesmo. A diferença é que a medida provisória 927 trouxe uma alternativa às empresas que podem deixar de recolher esse fundo de garantia dos meses de março, abril e maio e depositá-lo apenas a partir de julho em 6 parcelas. Ou seja, a verba continua sendo devida, mas se a empresa optar por seguir o procedimento da medida provisória, essas 3 parcelas poderão ser pagas a partir de julho em 6 vezes, sem a incidência de juros e correções monetárias. Boa noite, Larissa. Meu nome é Celso. Gostaria de saber como fica a posição dos estagiários e aprendizes no mercado de trabalho. Eles podem trabalhar em home office? Bom, a prioridade agora é prevenir a contaminação de todos, disseminar esse risco de contaminação. Então, tanto aprendizes quanto estagiários podem sim trabalhar em home office, desde que sejam observados as finalidades desses contratos. Então, o estagiário tem que continuar sendo supervisionado, mesmo que por telefone, por videochamadas, tem que continuar realizando atividades inerentes à sua área de estudos, e o aprendiz também tem que ficar vinculado ao seu contrato e período de aprendizagem, mas não há nenhum problema para que o trabalho seja executado de casa. Olá, Larissa, meu nome é Samira e minha pergunta é: no caso da redução da jornada de trabalho, haverá contribuição do FGTS e da Previdência? E se sim, em qual base de cálculo? Da anterior ou será feito um novo cálculo? Sim, mesmo havendo a redução da jornada, o FGTS e a contribuição previdenciária devem continuar sendo recolhidos. A única diferença é que a base para o cálculo é o salário que ele receberá naquele mês. É sempre o salário mensal que é a base para o cálculo dessas verbas. Boa noite, Larissa. Meu nome é Thaís e eu gostaria de falar com você com relação ao contrato de trabalho quando ele é suspenso ou a jornada de trabalho do funcionário ela é reduzida. Bom, eu dei uma lida na MP e lá diz que a empresa ela deve manter, nestes casos, todos os benefícios que o funcionário tem direito, com exceção à questão do vale-transporte. Bom, se o funcionário então ele tem um contrato de trabalho suspenso ou a jornada de trabalho dele ela é reduzida e ele possui um vale-refeição, como que funciona? Ele continua com esse benefício ou ele perde o direito? Bom, na realidade, essa questão do vale-refeição tem sido bem controversa. Os juízes mesmo têm se posicionado em lados opostos, mas ao meu ver, se o empregado não está indo trabalhar, não faz sentido que ele receba o vale-alimentação. Então, ao meu ver, a empresa poderia sim cessar o pagamento de tal verba. Mas eu também tenho visto muitas empresas optando por pagá-lo regularmente e cessar apenas o vale-transporte.
Olá, meu nome é Renato, eu sou aluno da ETEC José Rocha Mendes. Esse espaço é dedicado à responsabilidade social da 34ª CIPAT. Venho apresentar a vocês um projeto muito importante, a Casas André Luiz. A Casas André Luiz é um projeto que acolhe e auxilia a evolução de pessoas com necessidades especiais. Meu sonho era escrever um livro, mas não consigo fazer nada sem ajuda, nem falar. Nasci com paralisia cerebral. Parece que a vida acaba aí, não? Mas eu fui aprendendo a me comunicar. E aí, minha mente não tem limites. Pode até encontrar felicidade. Posso garantir que ela está mesmo nas pequenas coisas. Bem pequenas. Bueno, seu livro, seu sonho realizado. Ajude as Casas André Luiz a realizar os sonhos de seus 600 internos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Os contatos das Casas André Luiz estão na descrição do vídeo abaixo. Espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma vocês possam ajudar. Muito obrigado. Chegamos ao fim da nossa CIPAT News. Espero que tenham gostado do tema abordado, que foi elaborado pensando em vocês. Fico por aqui e até breve. E não se esqueça de ativar o sininho e de seguir o nosso canal. Logo mais voltaremos com mais conteúdos para vocês. Sigam também as nossas páginas no Facebook e Instagram.